O que a sociedade te ensinou em todos esses seus anos de vida? O que a vida em sociedade fez você aprender ou deixar de aprender? Quanto das suas características individuais definidoras de quem você é são oriundos estritamente da sua convivência com os seus semelhantes, isto é, com outros seres humanos? Essas são questões de difíceis respostas, mas que já foram abordadas de inúmeras maneiras ao longo da tradição das ciências humanas por diversas teorias e pensadores. Sem querer ser polêmico, mas com a certeza de que eu estou sendo apenas por dizer o óbvio, eu já te asseguro que você é muito mais definido pela vida em sociedade do que pelo signo que você, porventura, acha que te define ou molda quem você é. Foi para responder uma série de questões como essas que o sociólogo francês Émile Durkheim elaborou o conceito de fato social, que segundo ele era uma verdadeira bússola do fazer científico e do fazer sociológico. Um conceito tão importante que talvez sem a existência dele a sociologia ou as ciências naturais não seriam as mesmas. É para falar, portanto, dessa ideia que eu apareço aqui hoje. A você, minha caríssima, a você, meu caríssimo, seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou o professor Túlio Augusto de Sociologia e eu te convido a se inscrever nesse canal, clicando aqui embaixo, a deixar o seu like aqui nesse vídeo para a gente conversar outras vezes. A noção de fato social ela foi elaborada por Durkheim dentro de um exercício que era fazer uma espécie de guia, de manual de instruções do fazer científico. Antes disso, é preciso saber quem foi basicamente Émile Durkheim. Foi um sociólogo que viveu na França entre 1858 e 1917. E ele foi, sem dúvida, a pessoa que mais se empenhou individualmente para o surgimento da sociologia como ciência com C maiúsculo. Como um homem do seu tempo, um positivista de carteirinha, o Durkheim estava convencido de que um modelo de ciência, como era no padrão da sua época, era o das ciências naturais, das ciências da natureza. E, portanto, a sociologia deveria se aproximar desse ideal de fazer ciência. Ele escreve um dos seus livros mais importantes em 1897, que é As Regras do Método Sociológico. Esse que é, na verdade, um verdadeiro guia prático do fazer sociológico, né? O Durkheim estava muito convicto de que é impossível ter uma ciência sem um conjunto de regras, de procedimentos e de métodos que definam essa ciência, né? O Durkheim pretendia, portanto, fundar as regras determinantes para o estudo científico. E ele dizia que a sociologia ela não podia ser não tão suscetível a mudanças quanto eram os indivíduos, mas nem tão abstrata como era a noção de sociedade. É por isso que ele escreve esse ideal no seu livro. Durkheim dizia que era preciso que o sociólogo, antes de tudo, tratasse o fato social como coisa. Isso é, que o sociólogo, exatamente por lidar com temas polêmicos que às vezes conflitavam com as suas crenças individuais, ele precisava se distanciar os seus valores pessoais do trabalho científico, né? Ele precisava deixar a opinião de lado, portanto ele precisava se distanciar do objeto de pesquisa. Nisso estava inscrito aí a noção de imparcialidade investigativa que o sociólogo, que o investigador precisa ter com aquele objeto de estudo, com um fato social por excelência, né? O sociólogo precisava se imbuir do imperativo da neutralidade, não é? E se afastar do senso comum, que na verdade constitui até hoje o verdadeiro exercício do fazer científico por excelência. Nas palavras do Durkheim sobre o que é fato social, ele diz basicamente assim: é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na sua extensão em uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente das suas manifestações individuais.
O que o Durkheim está dizendo aqui são as 3 características fundantes do fato social e que a partir das quais você define que se tudo é ou não fato social. Essas 3 características são a generalidade do fato, isto é, ele precisa ser geral, se aplicar a todas as consciências individuais, a todos os indivíduos. A externalidade do fato social, ou seja, ele é externo e ele independe da adesão ou não do indivíduo a essa questão. Ele se impõe por sobre o indivíduo, ele é externo. E o terceiro fator é a coercitividade, ou seja, o grau de coerção que o fato social exerce sobre os indivíduos, sobre as consciências individuais. Portanto, o fato social, para ser definido como tal, ele precisa ser geral, precisa ser externo e precisa ser coercitivo. E fatos sociais, segundo Durkheim, eles estão presentes em toda a vida em sociedade. Toda a sociedade gera fatos sociais, ou seja, gera um conjunto de valores, de compreensões, de técnicas, de noções que delimitam a vida social e que se impõem sobre os indivíduos. É fato social a moda, os costumes, as regras, as leis, tanto aquelas que estão estabelecidas de fato nas constituições ou nos códigos legais, ou mesmo aquelas regras que valem para a vida em sociedade, mas que não estão escritas em lugares nenhum. A moeda, os costumes, valores morais, tudo isso, em certa medida, são fatos sociais, estão presentes em todas as sociedades, e se é fato social, precisa ter essas 3 características: ser geral, ser externo e ser coercitivo. E é a partir da investigação dos fatos sociais, todos eles, ou de um conjunto de fatos sociais, que o fazer sociológico é exercido. Fazer sociologia, portanto, é estudar os fatos sociais. E é fato social tudo que apresente essas 3 características fundamentais. Essa foi uma breve explicação. Se você gostou desse vídeo, trate de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joia para essa conversa seguir mais longe. Eu fico por aqui, te agradeço a presença e até a próxima.